gurizada, tudo bem? Eu sou o professor Dudu e hoje eu vou fazer ao mesmo tempo um exercício de estudo, né, fazendo uma revisão de um artigo muito interessante da Isabela Santos Correia Rosa e da Catiana Santos Correia Santana, as duas do Sergipe, e também usar esse artigo e esse exercício para fazer um outro exercício de organizar um processo de tentar facilitar, pelo menos para mim, talvez para algumas pessoas que estejam envolvidas na mesma situação, tentar facilitar um processo de pensar um currículo para a educação popular, né? Para quem não sabe, eu sou professor de cursinhos populares e eu venho junto com companheiros e companheiras tentando fazer um novo currículo, né? Um currículo popular de verdade, por assim dizer, que rompa um pouco com o ensino tradicional que a gente tem muito hoje nas escolas, que nos é ensinado nos cursos de licenciatura de diferentes maneiras, em diferentes níveis, né? Não estou dizendo que as escolas são uma droga, os cursos de licenciatura são uma droga, mas eles têm limitações, né? E acho que nos cursinhos populares a gente pode tentar buscar superar essas limitações, mas é muito difícil, é uma trabalheira, tanto assim de braço quanto intelectual mesmo. Tenho estudado muito, companheiros e companheiras têm estudado muito sobre esse tema e é difícil, é bem difícil sair do lugar. Então, o nome do artigo é As Contribuições de Paulo Freire da Alfabetização Científica para a Abordagem do Enfoque CTS-A na Escola. O artigo está aqui, essas daqui são as minhas anotações, as minhas maneiras de construir aí uma sistematização. Como eu disse, eu vou tentar fazer ao mesmo tempo uma revisão do artigo e tentar ser propositivo em relação à nossa produção de um novo currículo, tá? Então, um artigo muito interessante. Eu sempre acho esquisito quando as galeras falam de CTS-A, né? Que CTS, acho que eu já falei algumas vezes, é ciência, tecnologia e sociedade, as relações que existem entre essas três dimensões da vivência humana, e algumas autoras adicionam o A no final, que é ambiental, né? Então, ciência, tecnologia, sociedade, ambiente. Eu pessoalmente acho que a ciência, a tecnologia e a sociedade todas conformam em si um ambiente, né, necessariamente, e a nossa sociedade necessariamente está ambientalizada. Então, às vezes eu acho uma certa perfumaria, assim. Não acho muito relevante colocar o A no final do CTS. Sempre menos é mais, né, gente? Principalmente com conceitos e com perspectivas. Então, tentando ser muito breve, muito conciso, né? O artigo ele dá uma apresentada no que essas autoras consideram ser essa perspectiva CTS-A e o que seria a concepção freiriana. A concepção a concepção freiriana da educação, né? E sugerem que essa concepção freiriana pode ser uma ponte para educadores, para escolas, para pesquisadores da educação conseguirem introduzir a perspectiva CTS-A nos seus processos de ensino, né? Vou tentar passar bem rápido sobre o que são esses elementos, né? O CTS-A é uma visão assim sobre as relações da ciência e da tecnologia na sociedade, né? Ela é mais, como é que eu posso dizer, ela é um pouco menos totalizante, mais específica quando ela fala de ciência e de tecnologia, né? As principais ideias da galera que abre muito o tema CTS e CTS-A nas suas falas é de compreender que ciência e tecnologia hoje tem um papel muito mais central do que já tiveram, por exemplo, antes da Revolução Industrial, antes da internet, antes das revoluções das redes sociais, no desenvolvimento da sociedade, né? E a gente tem ainda uma percepção muito atrasada e muito ingênua sobre o que é a ciência, o que é a tecnologia, qual o papel delas na política, na cultura, na comunicação, na sociedade, enfim, nos valores humanos, né? Então essa galera, quando traz essa perspectiva para o ensino, busca justamente colocar que a gente precisa trabalhar alguns valores diferenciados no nosso ensino para ter alguma chance de sobreviver a esse mundo, por assim dizer. Esse sobreviver é eu que estou colocando, né, gente? O CTS começa com a ideia de que hoje, como tem muita ciência e tecnologia envolvida em
todos os elementos da vida humana, a gente, e por a gente eu quero dizer literalmente todos os seres humanos, nós precisamos ter uma compreensão de como que funciona a produção da tecnologia, a produção da ciência, quais são as relações entre essas duas coisas, como elas influem na nossa sociedade, né? Não tipo, que todos nós temos que ser físicos, engenheiras e, enfim, cientistas da computação, mas existem alguns conceitos básicos da ciência e da tecnologia que, se a gente não compreender, a gente não vai compreender o mundo como ele é hoje, né? E a gente vai permanecer sempre perdido, e principalmente nós não vamos conseguir participar nas muitas tomadas de decisão na esfera pública que existem, né? Acho que um exemplo que provavelmente vai me assombrar para o resto da vida enquanto professor de ciência é o da pandemia, que aqui em março de 2021 estamos há mais de um ano sofrendo com ela no Brasil. E, bom, é muito evidente o impacto que a ciência e a tecnologia tiveram na sociedade humana a partir disso. Tanto, por exemplo, com a loucura de correr atrás da vacina e o esforço enorme que centenas de milhares de cientistas fizeram no mundo inteiro para conseguir inventar protocolos de tratamento contra o coronavírus, protocolos de segurança, de distanciamento, a vacina em si. Isso em si já é, a ciência e a tecnologia super influenciando na gente, e a própria tecnologia de informação, né, as redes sociais, o WhatsApp, a internet, servindo como instrumento de fortalecimento do negacionismo da ciência e da tecnologia, né? Então é isso, são as tecnologias das redes sociais possibilitando não só a ascensão, mas a manutenção no poder de grupos políticos que negam a ciência. O mundo é muito complexo hoje, né? Então, se a gente não tem um mínimo de compreensão das muitas contradições e complexidades que existem em torno da tecnologia e da ciência, a gente não tem esperança de ser cidadãos ativos que têm capacidade de influenciar a sociedade, de tomar decisões, de ditar os rumos das nossas próprias vidas coletivas, né? Então tem uma raiz muito democrática, em nome da participação democrática, quando nessas autoras que invocam a necessidade de incluir essa perspectiva CTS nos currículos. Então, para a gente poder participar na tomada de decisões, a gente tem que ter uma compreensão e, me arrisco a concordar com alguns autores, uma apreciação global. Não precisa ser a gente ser cientista, a gente ser engenheiro, etc., mas ter assim um apreço, né, entender o valor da ciência e da tecnologia. A gente tem que compreender esses temas de uma maneira crítica, né? Uma coisa que os autores CTS falam muito é sobre os 3 mitos que existem em torno do CTS, né? Que eu vou pegar aqui rapidinho, tem no artigo. Acho que toda vez que a gente lê alguma coisa sobre CTS, a gente encontra esses 3 mitos, né? O primeiro deles sendo a superioridade científica, que coloca a ciência como acima de outras coisas mais mundanas, como, por exemplo, participação popular. A ciência ela é neutra, a ciência ela tem uma palavra final, ela está sempre correta. Um especialista falou, então está falado. A gente vê como isso não funciona no processo democrático, sendo que hoje alguém vai lá, grava um vídeo botando um crachazinho escrito especialista e diz: cientistas comprovam que a vacina te transforma em jacaré. E daí, né, a gente acreditar nesse mito nos arma e nos prepara para cair nesse tipo de mentira, de negacionismo. A perspectiva salvacionista da ciência também, de que, enfim, a ciência sempre vai nos levar para frente, ela sempre é positiva, o desenvolvimento tecnológico vai gerar desenvolvimento econômico, que vai gerar uma melhoria da nossa vida. Isso não é verdade, né? Se nos tempos da Revolução Industrial tinham muitos trabalhadores que acreditavam que com o advento das máquinas, reduzindo a necessidade de horas humanas para produzir a nossa subsistência, hoje a gente entende que não, né? Quanto mais tecnologia tem no mundo, mais o trabalhador é desvalorizado, explorado. A gente tem jornadas de trabalho cada vez mais longas. Tá aí a galera do Uber, tem a galera dos iFood, que estão sendo praticamente escravizados, né? Talvez não seja legal usar essa palavra escravizar de uma maneira leviana, mas estão sendo sujeitos a condições extremamente degradantes por conta justamente de uma tecnologia, né? Então, esse é um dos mitos e esse é um dos males que esse mito nos causa, né?
Inclusive eu poderia colocar que a cloroquina, a ivermectina, também essa mentira, esse negacionismo em torno de medicamentos que não funcionam, ela também se baseia nesse mito salvacionista da ciência, né? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso tossir na cara do meu pai, eu posso lamber o corrimão do meu prédio, porque eu tenho cloroquina e ivermectina, esses remédios milagrosos que vão garantir que nada vai acontecer comigo no meio da pandemia. Uma situação, uma ideia boa, né? E por fim, o terceiro mito, o determinismo tecnológico, né? A ideia de que a tecnologia ela é uma coisa acima, assim, também da humanidade, né? Ela é uma coisa garantida, ela é autônoma, não é influenciada pela sociedade. E a gente sabe que não, né, gente? O que é produzido, quais são as pesquisas que são financiadas, quem são os cientistas que ganham grana para permanecer pesquisando algo, quais são as tecnologias que são valorizadas, é definido pela moralidade, pela ética e principalmente pelos interesses, né, de quem tem essa grana para financiar a ciência. Olha a situação que a gente vive no Brasil hoje, de grupos políticos que não têm interesse no desenvolvimento da ciência, simplesmente desfinanciando ela. Tá acima? Não tá, porque uma eleição inclusive baseada em muita fraude, muita mentira, define os rumos da ciência no país inteiro. Então, esse determinismo tecnológico ele não existe, ele não acontece. Isso tudo para demonstrar, gente, estou me demorando um pouco nisso, como que a nossa vida é sim fortemente influenciada pela ciência e tecnologia, por mais que nós não necessariamente pensemos sobre elas ou trabalhemos diretamente com elas, sendo pesquisadores, sendo cientistas, sendo engenheiros, sei lá. Todo mundo está vivendo isso. Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone, que é uma coisa bizarra. Eu não sou uma pessoa muito velha, mas quando eu era criança não existia esse negócio de todo mundo ter celular. Hoje em dia não só todo mundo tem, como tu não consegue parar numa parada de ônibus sem observar um monte de gente escutando música e mexendo no celular. Tu não consegue entrar num trem sem ver um monte de gente mexendo no celular. Todo mundo tem ou Facebook, ou Instagram, ou WhatsApp, ou TikTok, ou Quai, ou Twitter. Enfim, a dinâmica social hoje, mais do que nunca, é necessariamente influenciada pela dinâmica da ciência e da tecnologia. Para isso, aí agora tentando pensar como que isso se traduz para a educação, o CTS gosta muito de propor que a gente busque, primeiro, lidar com problemas sociais, porque esses problemas, assim, não consigo pensar problemas sociais que não têm a ver minimamente com ciência com tecnologia. A gente tem temas como mineração, geração de energia, a vacina, a pandemia, as tecnologias de informação, a questão da mentira, das fake news. Enfim, tem grandes debates que geram bastante controvérsia, dos transgênicos, do aborto, das células-tronco. Muita gente invoca ciências biológicas para tratar, por exemplo, de questões de gênero e sexualidade, quase sempre de maneira muito errada, super torta, mas enfim. A gente tem que lidar com problemas sociais, em especial com as questões ambientais, na minha opinião, enquanto professor de biologia e ambientalista, no ensino ainda, porque essas habilidades são importantes para a gente sobreviver, né? Para isso, a gente tem que ser capaz de desenvolver habilidade de argumentação, né? E hoje em dia também, eu tenho falado muito hoje em dia, né, gente, aqui, vivendo no Brasil de 2021 é muito difícil tu não se entender como num momento histórico de ruptura, mas é fundamental a gente entender como que se faz diálogo, como que se argumenta em nome de algo, né? Como eu disse, muitas vezes são utilizados argumentos científicos levianamente. Eu esses dias mesmo recebi, adivinha, num grupo de WhatsApp da família, um vídeo de uma pessoa dizendo que agora cientistas comprovaram que o tratamento precoce, a cloroquina e a ivermectina funcionam. E, bom, isso poderia ser considerado uma argumentação, e muita gente considera uma argumentação válida. Quem tem um mínimo de alfabetização científica entende que cientistas disseram isso, que estudo foi esse, quais são os critérios utilizados para esse estudo, me mostra aí o nome de alguém, o nome de uma instituição, quem pagou esse estudo, quem bancou a publicação disso, da onde é que vieram, qual foi a formação desses cientistas, mas nada disso aparece no vídeo, né? Então a gente entende, tendo essas habilidades de argumentação, que, bom, aquele vídeo não é uma argumentação, ele é uma mentira, ele é um processo de construção de ideias falsas, né? E a gente precisa ser capaz de provar, de explicar, de argumentar e dialogar com as pessoas sobre a ciência, sobre a tecnologia, os seus impactos na sociedade.
os conteúdos dentro do CTSA são compreendidos como meios para que a gente consiga compreender os temas sociais relevantes. Então, eu que sou da biologia, sou super cartesiano, sempre me preocupo com, tá, mas eu tenho que ensinar citologia, tenho que ensinar genética, tenho que ensinar anatomia, tenho que ensinar fisiologia vegetal e tal. Bom, a gente tem que de fato ensinar conteúdos, né? Os educandos, principalmente num meio popular, de periferia, precisam ter a oportunidade de acessar os conhecimentos sistematizados pela nossa espécie, né? Inclusive porque é antidemocrático que eles não consigam acessar esse patrimônio. É nosso dever passar conteúdos, por assim dizer, aproximar das informações. Mas esses conteúdos eles não têm um sentido em si mesmos, né? Eles precisam ser articulados com temas sociais. Porra, vamos falar de impacto ambiental falando de situações de desastres ambientais reais. A gente tem aqui no Brasil as mais recentes, as barragens, né, de Mariana, de Brumadinho. Em Porto Alegre tem a questão da mina Guaíba, que querem fazer uma mina de carvão do lado de uma das maiores regiões metropolitanas do país. Do lado, eu digo assim, menos de 20 quilômetros, né, que é realmente do lado. Então, os conteúdos têm que ser portas para a gente compreender esses temas sociais, né? Por que é ruim que a gente depende tanto de energia elétrica, de combustível fóssil? Por que é ruim que estourou as barragens? Por que é ruim que o sistema público de saúde não tenha financiamento, né? Bom, aí eu posso falar de mil coisas. Por que é ruim que a gente está sendo exposto constantemente à poluição, ao buraco da camada de ozônio? Bom, posso falar de radiação, posso falar de genética, posso falar de saúde, posso falar de muitas coisas. Os conteúdos têm que ser articulados com temas atuais e relevantes socialmente. É importante, eu já falei isso, mas vou voltar porque eu estou aqui com uma listinha marcada, né? Sou cartesiano, tenho as minhas listas e eu preciso seguir elas. A gente saber analisar esses processos de pesquisa científica, né? Entender linguagem científica, entender o que é revisão por pares, entender como que se faz a ciência, como que se legitima esse conhecimento, é muito importante para a gente não cair na armadilha do cara de jaleco com um crachazinho escrito especialista dizendo engole uma brasa quente que todas as tuas dores vão passar, né? E, bom, tô dando exemplos esdrúxulos, mas essas coisas acontecem. E sempre, gente, sempre nos orientando para entender o mundo e a sociedade através das relações que tem a ciência, a tecnologia e a sociedade, né? Se hoje a gente tem um determinado governo, é porque uma determinada tecnologia ou determinadas tecnologias foram validadas como fontes de instrução política e foram aparelhadas para engenheirar a sociedade, por exemplo, a ter um certo consenso político em nome de uma ideia que hoje já matou 300 mil brasileiros, né? Isso é só um exemplo bem escrachado da importância de compreender como que se faz a ciência, como que funciona a tecnologia. Não num nível super aprofundado, gente. De novo, nós não precisamos ter doutorados em engenharia mecatrônica ou ciência da informação, mas entender as bases, né? Então, essa é a parte 1. Na parte 2 vou falar sobre a parte Paulo Freire.